E eu quero falar um pouco do início, né, dessa ministração. Lá em Gênesis, eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Como tudo começou, eu quero falar um pouco da nossa autoridade, né, que Deus deu a nós. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, é NVI, viu a minha versão aqui? No capítulo 1, versículo 27, diz: Deus criou... Obrigada, Pofa. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam na terra. Amém, queridos? Então Deus criou o mundo e deu tudo para Adão. Deu todo o poder, deu todo o domínio para aquele homem. E lá em Salmos, eu também queria que você abrisse lá em Salmos, no capítulo 15, no versículo 16. No capítulo 15, versículo 16. 115, perdão, Salmo 115, no versículo 16. Amém? Diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Amém? Então, tudo que Deus fez, desde o início, o plano de Deus era que tudo que acontecia, toda a grandeza, toda a fartura que existia no jardim do Éden, não ficasse só naquele jardim, mas que se estendesse por toda a terra, através dos filhos de Adão. Amém? Todo o poder, toda a autoridade, Deus confiou a Adão. E eu quero falar aqui a definição de domínio. Domínio significa, uma das definições do dicionário diz: dominação, autoridade, poder, posse, senhorio e esfera de ação. Amém? Enquanto eu estudava, eu me lembrei do presidente dos Estados Unidos, né, falando de poder, de força, de domínio, de senhorio, né, o presidente da maior potência mundial. Quando aquele homem vai para outros países, né, até países que ele não é nem tão bem-vindo, ele fica nos melhores lugares, melhores hotéis, os melhores quartos, ele come a melhor comida, e com certeza as pessoas daquela nação se sentem representados por ele, não é assim? Agora imagine se aquele homem não trabalhasse pelo povo, simplesmente não trabalhasse, não fizesse conta daquelas pessoas daquela nação. Aquelas pessoas, na primeira oportunidade, iam tirar ele do cargo dele, não era assim? Que era o justo, ele não está fazendo conforme ele foi eleito. E foi desse jeito que aconteceu com Adão. Deus entregou tudo a Adão, todo o poder, todo o domínio, ele tinha tudo. Mas ele não fez na conformidade do jeito que Deus queria. Ele não fez. O que era para Adão ter feito? Eu acho que o primeiro erro de Adão foi da omissão. Porque se ele estava revestido de toda a autoridade, quando ele visse uma serpente falando com a mulher dele, ele era para ter dito: como é, serpente? Deixe minha mulher em paz. Saia daqui e não volte nunca mais. Mas quando ele comeu também daquele fruto, a Bíblia diz que a Eva foi enganada, mas ele não. Ele sabia. E quando ele come, ele participa, né, do fruto, ele come, ele entrega ao diabo todo o poder que Deus confiou a ele. Ele entrega todo o domínio. Ele perde a posição que Deus confiou a ele. Mas glória a Deus, o segundo Adão veio. E tudo que ele fez foi perfeito. E tudo que Jesus fez, que esse segundo Adão é o nosso Jesus Cristo, tudo que ele fez foi perfeito e ele resgatou esse domínio, ele resgatou esse poder que é nosso. Amém? Você fica feliz por isso? Tudo que Jesus fez foi perfeito e ele não errou. Ele conseguiu, ele conquistou.
Amém? Então, hoje nós estamos... Vocês vão ver muito eu olhando aqui para o meu rascunho, porque enquanto eu escrevia, olhar para Josnaldo, eu dizia, um pastor não precisa disso. Né? Ele pega um versículo e prega a pregação toda e começa chegando versículos, né? Que o Espírito Santo só pode lembrar um versículo se você estiver cheio dele. Mas um pastor, ele prega, né? Com um versículo ele desenrola, mas um mestre, ele tem que escrever, ele tem que estar bem focado. Amém? Coisas do nosso chamado. Se você tem esse chamado, bem-vindo. Na oportunidade que você tiver aqui, eu vou estar ali observando você também, recebendo. Amém? Então, hoje, o nosso jardim, nós precisamos estar atentos. O que é o nosso jardim hoje? O meu jardim é a minha casa, é a minha família, é a minha cidade, é o meu país. Amém? Tudo aquilo que eu posso tocar com a minha oração, tudo aquilo que pertence, que o Senhor confiou a você, é o seu jardim. Mas sabia que existem lugares do nosso jardim que a gente não está alcançando com a nossa oração? Nós não estamos exercendo a autoridade que Deus nos confiou, porque simplesmente a gente foca em algumas coisas do que em outras. A gente às vezes fica muito preocupado em orar por nossa casa, por nosso cônjuge, por nossos filhos. E nós muitas vezes esquecemos, né, da nossa cidade. E nós entregamos toda a responsabilidade para outras pessoas, para outros gestores. E sabe, querido, a autoridade que Jesus confiou para mim e para você, não foi somente um presente. Ele não foi para aquela cruz para te dar um presente, olha, a autoridade é aí de volta para você. Ele nos deu essa autoridade para que a gente use com responsabilidade na oração. É a nossa responsabilidade orarmos. Amém? Você sabia que tem... Todos os motivos de oração, por tudo que você for orar, não vai vir um anjo orar por você? E eu li até um trecho do livro que diz que Paulo pediu oração aos santos, né? E isso não diminuiu quem Paulo era. Então, por mais que você peça oração por outra pessoa, existem coisas que é sua responsabilidade orar. Né? Tem uma frase que é bem conhecida por todo crente, que é: crente calado é crente. Amém? Então, tudo aquilo que é o nosso jardim, nós precisamos alcançar. E como é que nós alcançamos? Nas nossas orações. Nós precisamos ficar atentos e não deixar as coisas passar despercebidas, como Adão, normalizando certas coisas. Nós precisamos se levantar com a autoridade que Deus nos deu, com a posse. O que é seu? Seu esposo, sua casa, seus filhos. Amém? Mas sabendo, eu já faço isso. E a sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Ele é seu pastor. Essa igreja te representa e você representa essa igreja. Amém? Você tem orado pelas autoridades, como a Bíblia diz? Muitas pessoas, às vezes, até nem gostam. Quando chega nessa parte de autoridade para orar, nem gosta tanto. Mas a Bíblia ensina que nós devemos. Veja que oração também é responsabilidade. Não é só porque você vai orar, porque é tão bom você orar só por você, e muitas vezes é mais pedindo nas suas orações, mas existe grande responsabilidade, amém?